Fala, meus queridos, vamos começar mais um vídeo. O tema de hoje é porcentagem, né? Tema muito importante dentro da matemática, principalmente da matemática financeira. E eu queria hoje aqui, introdutório, né, de uma maneira introdutória, entender, relembrar um pouco a nomenclatura quando a gente trabalha com a ideia de fração. Então acompanha comigo o meu cursor na tela, ao lado esquerdo nosso. A fração, ela quer dizer o quê? A parte de um inteiro, né? Ela pode ser representada no formato de A barra B, ou A está para B, ou A dois pontinho B, sendo que o A e o B são valores quaisquer, né? Nós sabemos que a fração, a parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador, também conhecido como a parte de cima, antecedente, a parte de baixo consequente. E nós podemos falar que a fração, quando ela relaciona duas grandezas, né, nós temos a razão de A está para B. Lembrando que uma fração, a leitura dela é 3 por 10 é 3 décimos, 25 por 100 é 25 centésimos, 4 por 1000 é 4 milésimos. Por que eu estou fazendo essa introdução com vocês em relação à fração? Porque a porcentagem, na verdade, vamos mudar o nosso slide aqui, é um tipo de fração. Só que é uma fração centesimal. O que é isso? Quando o denominador vale 100. Então, na verdade, a fração, vamos lá, vamos entender um detalhe aqui. A fração sobre 100, o exemplo da tela aí, 25 sobre 100. 25 centésimos. Se eu dividisse 25 por 100, 0,25. 25 sobre 100 ou 0,25 lê 25%. Então 30 sobre 100, 30%, 40 sobre 100, 40%, 45 sobre 100, 45%. Então isso seria um formato de representar, uma forma de representar a fração no seu formato de fracionário. Nós sabemos que a porcentagem, o símbolo é o porcento, né? Nós podemos usar a nomenclatura porcentagem, percentagem, percentual, porcento. Você vai encontrar essas diferentes nomenclaturas, ok? Então, para a gente começar a entender a porcentagem, o formato fracionário é sempre em relação a 100 e o símbolo é a porcentagem. Agora vamos lá. Seguinte, de um modo geral, a porcentagem ela representa a ideia de inteiro, a ideia de 100%. Então, para ilustrar isso, vamos entender uma coisa aqui. Um inteiro para nós é 100%. 0,01 para nós é 1%, que seria 1 sobre 100. Então, na verdade, a porcentagem ela norteia a ideia de 0 a 1 inteiro, como se fosse uma unidade. Então, por exemplo, eu pego 0,1. 0,1 ou 0,10 é 10%. 0,8 ou 0,80, 80%. 0,6 ou 0,60, 60%. Da mesma maneira, se eu tiver uma unidade, um valor acima de 1, eu tenho lá 1,1 ou 1,10, mesmo valor, equivalentes. 1,1 eu tenho 110%. 1,3 eu tenho 130%. 1,74 eu tenho 174%. 2,5 eu tenho 250%. Então é muito importante vocês entenderem que, no geral, toma-se o 1, uma unidade, como o todo para representar o porcento, a porcentagem ou o percentual. Ok? Continuando, meus queridos. Vamos lá. Anotando tudo aí. Para ficar mais fácil de entender, como é que pode aparecer a porcentagem? Vamos aprender a fazer a leitura dela, né? Pode aparecer lá, 30% dessa escola será ampliada, um percentual. 72% das terras brasileiras são aproveitáveis. 28% da população são de classe média alta.
99% dos alunos gostam de matemática, 100% das empresas instaladas promovem novos horizontes da SWAP, não é verdade? 22% do salário aumentou. São frases que eu coloquei aleatórias para você ver qual é o contexto que aparece a porcentagem ou o percentual. Então, na verdade, a porcentagem ela permite, de uma maneira rápida, fácil, identificar a ocorrência de um dado evento. Então, por exemplo, a escola ampliou em quantos por cento? 30%. Então, de uma maneira hábil, a gente consegue identificar essa ocorrência de crescimento, de aumento, ou também de queda. Para dar uma ilustrada, vamos lá, vamos pôr a mão na massa? 20% de 60%, como é que eu calculo isso daí? Você tem uma ferramenta que é muito prática, que é a regra de 3, e você tem uma outra saída. Pegar o 20%, transformar em fração centesimal e dica. O D na matemática para nós dá a ideia sempre de multiplicação. Então 20% de 60 é 20 sobre 100 vezes 60. Como é que multiplica? 20 vezes 60, 1.200. 1.200 por 100, 12. Vamos outro exemplo? 20 é 80% de quanto? Como é que é isso? Então, quando eu tirar 80 sobre 100, colocando em fração centesimal de um valor x que eu não conheço, vai dar 20. Como é que calculo isso aqui? Passo 100 multiplicando, 20 vezes 100, 2.000. Deixa eu voltar. 2.000 por 80, 25. Então, eu sei que 80% de 25 vale 20. Olha o outro exemplo. 12 é quanto por cento de 30? Então eu coloquei assim, ó, x, muito típico questões assim, x sobre 100, o x é o valor que eu quero encontrar em porcentagem, vezes 30, né, que é o valor inteiro, que é o valor de 100%, resultou em 12. Pego 100, passa multiplicando 12 vezes 100, 1.200, dividido por 30, 40%. Então, o 12 relativo ao 30 equivale a 40%, ok? Então, esses são alguns valores, alguns exemplos percentuais. Anotando aí, gente? Tranquilinho? Vamos continuar. Uma coisa que aparece muito, a ideia de aumento sucessivo ou queda sucessiva, né? O desconto sucessivo. Por exemplo, parece lá anunciada a questão, acréscimo de 70% sobre X. Quer dizer o quê? Uma mercadoria que valia 100%, ela aumentou mais 70%, passou a valer 170%. 170 é 1,7. Então eu posso representar 1,7 de X. Olha a segunda frase. Inflação de 8% sobre X. 8%, inflação centesimal, 8 sobre 100. 8 por 100 dá 0,08. Como a inflação dá ideia de aumento, se eu tinha 1 inteiro mais 0,08, eu passei a ter 1,08. Olha o outro aqui. O ágio de 420% sobre X. 420% sobre X. 420 sobre 100? 4,2. Só que ele teve um aumento. Se eu já tinha 1 inteiro e aumentou 420, eu passei a ter quanto? 1 inteiro mais 4,2, eu passei a ter 5,2 de X. Depois o último aí, um aumento de 1.300% sobre X. 1.300 sobre 100 dá 13. 13 mais 1 inteiro, eu passei a ter 14 de X. Então, tudo aquilo que superar um inteiro, eu vou somar com ele, com a ideia de fração, de ágio, de aumento, de acréscimo. E da mesma maneira, pode aparecer para nós o contrário. Vamos lá? E se for desconto? For uma queda? Então, a primeira fala nossa aí. Desconto de 15% sobre X. Algebricamente, como é que eu represento? 1 inteiro tira 0,15, que é 15 sobre 100,
1 inteiro menos 0,15, eu passei a ter 0,85. Depois eu tenho o deságio de 60% sobre x. O que é isso? Eu tinha 1 inteiro, vai cair 60%, 0,6. 1 tira 0,6, 0,4. Ou pode aparecer o enunciado assim, abatimento de 5% sobre x. Aí pensa uma coisa comigo, 5%, 5 sobre 100, 5 sobre 100, 0,05. 1 inteiro menos 0,05, 0,95. Uma dica que eu dou assim, mais artesanal, se você colocar no formato de R$1, sem pensar em centavos, 10 centavos, que o tipo, desconte 15%, descontou 15 centavos. O deságio de 60%, descontou 60 centavos. Entendeu? Então, essa é a ideia. Deságio, corrigindo aqui. A desvalorização de 7%. É como se eu estivesse contando 7 centavos. 7 sobre 100, 0,07. Então faz uma conta comigo aí. 1 inteiro menos 0,07, 0,93. Eu tenho um desconto, deságio, abatimento e a desvalorização. Agora, esse último a gente pode discutir aí. E o desconto de 110%? Vazio. Olha o símbolo do vazio. Por que vazio? Se uma mercadoria vale 100%, como é que eu vou tirar 110% dela? O máximo que eu posso tirar de uma mercadoria é 100% e passar a ter zero. Então, eu estou vendendo a mercadoria, eu vou dar 100% de desconto. Então, eu estou dando a mercadoria, ela está gratuita, porque o valor inteiro diminuiu. Então, não existe um desconto acima de 100% quando o valor... Luciana, mas peraí, não tem nenhum desconto acima de 100%? Não. Se for porcentagem, não. Só se for valor numérico, aí é outra história. Mas em percentual, eu pegar qualquer valor na matemática e dar acima de 100% de desconto, é o valor chegar a zero. Tudo bem? Vamos lá. Eu trouxe aqui uns exemplos para nós de porcentagens múltiplas. Vamos supor uma situação. Eu tenho uma mercadoria que no mês de maio ela sofreu uma inflação, um aumento de 10%. Se ela aumentou 10%, eu passei a ter um que nós chamamos de fator valendo 1,1. Lembra daquela continha? 10 sobre 100, 0,1, mais 1 inteiro, 1,1. Em junho eu tinha 20%. 20 sobre 100, dá 0,2. Mais 1 inteiro, 1,2. Então, qual foi a inflação acumulada? Se eu pegar o fator 1,1 e multiplicar por 1,2, eu vou ter 1,32. Faz a continha pra vocês verem. Pergunta, quanto de inflação acumulou? Quanto que está acima de 1 inteiro? Está 0,32. Da mesma maneira que para tirar da porcentagem divide por 100, para voltar multiplica por 100. 0,32 vezes 100 dá 32%. Então, olha uma regra interessante. Para tirar do formato de porcentagem, divide por 100. Para voltar no formato de porcentagem, multiplica por 100. Ok? Mais um exemplo. Vamos lá. Mais uma aplicação do dia a dia. Olha esse exemplo aí. Que interessante. Se a desvalorização de determinado imóvel foi em maio de 10% e em junho de 20%, qual a desvalorização acumulada dos 2 meses? Aí tem que ter a malícia. Vamos junto, que eu sempre falo. Primeiro desconto 10%. Aquela continha que eu falei umas 100 vezes nesse vídeo hoje. 10 sobre 100, 0,1. 1 inteiro tira 0,1, o meu fator foi 0,9, 0,90. Depois teve mais um desconto de 20%. Conta simples, 20 sobre 100, 0,2. 1 inteiro menos 0,2, 0,8. Então, o meu fator, nós chamamos de fator esse resultado, é 0,908. Multiplica um pelo outro, sempre a porcentagem múltipla, seja aumento ou desconto, vamos multiplicar os valores, vai dar 0,72.
0,72 eu posso pensar em 72 centavos. Para 100 falta quanto? 28 centavos. O que daria 28% de desvalorização acumulada. Então, lembra, o aumento você aumenta em relação ao inteiro e o desconto abaixo de um inteiro. Tudo bem? Mais um exemplo aqui, uma aplicação para nós, que eu tenho 2 exemplos para nós. Deixa eu voltar aqui. Durante a crise do abastecimento de álcool, um carro sofreu 2 desvalorizações consecutivas de 10%. Que porcentagem do preço original passou a custar? Simples. 10 sobre 100, 0,1. 1 inteiro menos 0,1, 0,9. Depois houve mais um desconto de 10%. O fator meu, 0,9. Se eu fizer 0,9 vezes 0,9, quanto que eu vou ter? 0,81. 0,81, na verdade, vale quantos por cento? 81%. Então, observa, eu fiz os 2 descontos, passando a valer 0,909 e multipliquei. O resultado deu 0,81, para transformar em porcentagem faz o quê? Multiplica por 100. Tudo bem? Vamos lá, mais um exemplo agora. O último da nossa aula de hoje. Um comerciante aumenta o preço original de uma mercadoria em 60%. Em seguida, dá um desconto de 50%, o que resulta em R$ 24. O desconto real sobre o preço original da mercadoria. No final das contas, qual foi o real desconto que houve? Vamos junto? Como é que eu vou calcular isso daí? Primeiro, houve um aumento. Então, vamos pensar uma coisa comigo. Aumentou 60%. A mercadoria valia 100%, um inteiro. 1 inteiro mais 0,6, eu passei a ter um fator valendo 1,6. No segundo momento, um desconto de 50%. Eu tinha 1 inteiro, tira 0,5, eu passei a ter 0,5. Eu tenho 2 fatores agora. Um fator de aumento e um fator de queda. Vou multiplicar os fatores, 1,6 vezes 0,5, 0,8. Conclusão, eu percebo que eu tive o quê? Eu tive uma queda, porque o meu resultado final passou a ser 0,8. 0,8 para um inteiro, quanto que falta? 0,2. 0,2 vezes 100 vai dar quantos por cento? 20%. Tudo bem? Então, sempre pegar o valor dos fatores e multiplicar entre si. Chegamos ao fim de mais uma aula de porcentagem, espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção, paciência de vocês. Estamos juntos aí. Um grande abraço, gente. Valeu!